Juntos aqui novamente no canal O Mundo da Matemática, trazendo mais um conteúdo. Aqui vamos falar a respeito de matrizes. Matriz é um conceito muito importante, visto principalmente no ensino médio e muito útil, porque ele abrange áreas como da informática, física, estatística. Vamos entender os pontos iniciais a respeito do assunto. Vamos aqui no quadro branco, primeiro na definição. O que é matriz? Matriz é uma tabela que dispõe os elementos em linhas e colunas. Então, uma tabela qualquer, ela pode ser representada por matriz, ok? Nomeamos uma matriz com letras maiúsculas do nosso alfabeto e colocamos linhas e colunas entre parênteses ou colchetes. Então, nós damos nomes às matrizes utilizando sempre letras maiúsculas do nosso alfabeto, como por exemplo aqui, essa matriz A, essa matriz B. Ela pode estar, essa tabela de linhas e colunas pode estar entre colchetes, aqui no caso, ou entre parênteses, ok? Por exemplo, aqui eu tenho a linha -1 e 0, e 2 e 4, e posso também entender que aqui é uma coluna, -1 e 2, e aqui é outra coluna, 0 e 4, ok? Essa é a matriz A. Matriz B, aqui eu já fiz no formato no colchete, eu tenho aqui duas colunas, e repara bem que eu tenho 3 linhas. As colunas eu posso ler da seguinte forma: 6, 5, 7, 2, 4, 8. Se eu preferir observar no âmbito, no visual de linha, eu tenho 6 e 2, 5 e 4, 7 e 8. Ok, pessoal? Muito bem. E quanto a tipo ou ordens de uma matriz, o que temos a falar? Vamos então entender. Matriz, tipo ou ordem de uma matriz. A ordem ou tipo de uma matriz, tanto faz você falar que é a ordem da matriz ou o tipo de uma matriz, vai depender de sua formação quanto ao número de linhas ou colunas representadas por M por N. Esse X aqui significa por, tá? M por N, onde o M vai representar o número de linhas e o N o número de colunas. Exemplos. Aqui eu tenho duas matrizes. Matriz A. Repara bem, qual é o número de linhas? Sempre primeiro nós vamos observar o número de linhas, depois de colunas. Linhas sempre vem na frente. Linhas. Qual é o número de linhas? Nós temos aqui 2 linhas. Então é 2 por... Quantas colunas eu tenho nessa matriz A? 1, 2, 3, 4 colunas. Então a matriz A é de ordem 2 por 4. Ok? Olha a matriz B. Primeiro vamos reparar quem são as linhas. Linhas, aqui ó, eu tenho 1, 2, 3 linhas. Então 3 linhas por... Qual é o número de colunas? Repara bem, só tenho apenas uma coluna. Então a matriz B é do tipo 3 por 1. Sempre lembrando que o número de linhas representa o M e o número de colunas o N. Falando ainda sobre matrizes, vamos aqui mostrar a classificação das matrizes. Bom, matriz linha, ela é chamada assim quando ela tem apenas uma linha. Bem subjetivo isso, né? Matriz coluna, ou seja, é chamado matriz coluna quando ela tem apenas uma coluna. Então, no primeiro exemplo aqui, lembra que o tipo de matriz que falamos agora há pouco, essa matriz ela tem uma linha e 3 colunas. Ela é uma matriz linha porque tem apenas uma linha. Já aqui é uma matriz coluna, porque eu tenho
duas linhas e apenas uma coluna. Então, matriz coluna, porque tem uma coluna só. Matriz linha, porque tem apenas uma linha. Matriz unitária, quando a matriz tem apenas um elemento, único, unitária. Matriz do tipo 1 por 1. Só tem uma linha, só tem uma coluna, ou seja, só tem um elemento ali. E a matriz quadrada, que fazemos várias operações com ela é o tipo da matriz que tem o mesmo número de linhas e o número de colunas. Então, essa matriz quadrada é a matriz, eu tenho aqui, ó, duas linhas e duas colunas. É uma matriz do tipo 2 por 2. Quando a matriz ela tem o mesmo número de linha e coluna, ela é chamada de matriz quadrada. E quando vamos designar o tipo dela, podemos falar assim, no caso, duas linhas, duas colunas, ou simplesmente podemos dizer que essa matriz é do tipo 2. Matriz quadrada do tipo 2, porque tem duas colunas e duas linhas. Muito bem, enquanto a classificação das matrizes, ainda temos a matriz nula, quando todos os elementos dessa matriz é zero. Então essa matriz, por exemplo, é uma matriz nula de número de linhas, duas linhas, três colunas. Então é uma matriz nula do tipo 2 por 3. E a outra matriz é a matriz identidade ou matriz unidade, como queira. A matriz identidade, ela tem uma característica muito importante. É uma matriz quadrada, ou seja, para ser matriz identidade, o primeiro requisito, um deles, é que ela seja uma matriz com o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Ou seja, a matriz identidade também é uma matriz quadrada. É uma matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. E simbolizamos por I maiúsculo N. Então vamos entender. Primeiro ela tem que ser quadrada, ela tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Depois a sua diagonal principal tem que ser formada pelo número 1. A diagonal principal sempre vai ser da esquerda para a direita. Então olha só, aqui ó, essa é a diagonal principal. Ela tem que ser formada pelo dígito 1. E todos os outros elementos dela têm que ser 0. Então, essa daqui, vindo da esquerda para a direita, é a diagonal principal. A outra diagonal, da direita para a esquerda, é chamada de diagonal secundária, que não entra aqui nessa explicação, mas só para saber que essa diagonal aqui é a diagonal secundária. Secundária. Mas não entra aqui no nosso exemplo, vamos usá-la mais para frente. Por enquanto, apenas essa. Então, se a diagonal principal é formada pelo número 1 e todos os outros elementos da matriz é 0 e é uma matriz quadrada, então essa matriz ela tem o nome de matriz identidade ou matriz unidade. E ela é representada por IN. Então, nesse caso, repara bem que essa matriz ela tem 3 linhas, 3 colunas. Então, é uma matriz 3 por 3, ou também pode-se dizer uma matriz de ordem 3. Então, essa matriz identidade, eu posso chamar ela de I3. É uma matriz identidade de ordem 3, 3 por 3. Muito bem, agora vamos falar da matriz transposta. O que seria matriz transposta? Bom, se A, uma matriz qualquer, ou seja, se A é uma matriz de ordem M por N, denominamos transposta de A a matriz de ordem N por M, ou seja, está trocando a ordem das letras aqui,
Lembrando que o M sempre é a linha, o N é a coluna. Ou seja, se a matriz de ordem M por N, se A é uma matriz de ordem M por N, denominamos transposta de A matriz de ordem N por M, obtida pela troca ordenada das linhas pelas colunas. Então, vamos lá entender isso. Primeiro que a indicação de transposta, vamos supor que eu estou tratando da matriz transposta de A, então a matriz transposta de A é A elevado a T. T aqui, ó, T. Se fosse matriz B aqui, B elevado a T. Certo? Bom, exemplo. Essa matriz aqui, eu chamo ela de A. Eu tenho esses elementos. Veja que eu tenho 3 linhas, 2 colunas. Uma matriz do tipo 3 por 2. Qual será a transposta dela? A transposta de A é A elevado a T igual. Eu estou trocando a linha por coluna. Então, essa coluna vai virar linha. Esta coluna vai virar linha. Então, você repara bem que o tipo da matriz ficou invertido em relação à primeira. A matriz transposta, então, aqui é 2 por 3. 2 por 3. Ou seja, 2 linhas, 3 colunas. Repara que eu troquei, quem era linha virou coluna, quem era coluna virou linha. Então, aqui poderia ser, por exemplo, a matriz B, então seria matriz B elevado a T. B transposta de B. Então, quando você quiser encontrar a transposta de uma determinada matriz, basta você, de forma ordenada, trocar a linha pela coluna. Muito bem. E a forma genérica de uma matriz, vamos entender, através da forma genérica, os elementos e a sua posição determinada ali na matriz. Então, vem aqui comigo no quadro. Generalização de uma matriz. Utilizamos letras minúsculas para indicar de forma genérica os elementos de uma matriz e os números ao lado representam a posição desse elemento na matriz. Muito bem. Aí temos aqui um exemplo, tá? Exemplo, formar uma matriz A, sabendo que o A11, não é 11 não, tá? É A11 é 4, o A12 é menos 1, o A21 é 6 e o A22 é 3. O que seria esse A11, A12, enfim? Assim como nós indicamos a matriz, o seu todo, já falei isso aqui no vídeo, por letras do nosso alfabeto, letras maiúsculas, a matriz pode ser A, B, C, D. Eu tenho usado bastante o A, mas pode ser qualquer letra, ok? Então a representação de uma matriz, ela é representada por letras do nosso alfabeto e letras maiúsculas. E os seus elementos, ou seja, os valores que estão dentro, genericamente, são representados por letras minúsculas do nosso alfabeto, onde vai indicar a posição daquele elemento. Então, como aqui se trata de matriz A, dentro aqui, ó, são letras minúsculas, A minúsculo. E o que significa esses números ao lado pequenos? É a posição em que o elemento se encontra. Lembre-se que a matriz, ela tem o tipo M por N, onde o primeiro item aqui é linha e o N indica coluna. Então, por exemplo, esse elemento está na primeira linha, primeira coluna, 1. O elemento de baixo já está na segunda linha, mas ainda na primeira coluna, ok? Segunda linha, primeira coluna. Esse elemento aqui, o A12, ainda ele está na primeira linha, mas está também na segunda coluna. Ou seja, o número que vem antes indica a posição linha e o número que vem depois a posição coluna. E esse outro indica que ele está na linha número 2 e coluna número 2. Ou seja, isso aqui, esses números, indicam a posição desse dígito. Então agora,
vamos formar a matriz A, essa aqui é uma forma genérica, onde os elementos estão indicados aqui, ó. Então vamos lá, matriz A. Qual é o elemento que ocupa a posição 1, 1 que está aqui pedindo? O 4. Qual é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? O menos 1. Ok? Qual é o elemento que está na segunda linha, primeira coluna? Que vai estar aqui, ó. O 6. E, finalmente, o elemento que está na posição, que fica lá na posição segunda linha, segunda coluna, o 3. Pronto. A minha matriz está formada. Pessoal, na próxima aula, vamos estudar bastante a respeito de lei de formação de uma matriz. E é muito importante você guardar principalmente isso que eu acabei de falar. Vamos usar exatamente esse fator aqui para criarmos matrizes através dessa situação. Vamos usar função para criar matrizes a partir da posição ocupada. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, acione o botão da inscrição e também do sininho, para que quando tiver uma nova aula, você venha a ser notificado, tá? Faça que outras pessoas conheçam o canal, divulguem e não apenas peça que elas assistam ao canal, mas que também se inscrevam. Muitas são as pessoas que assistem, mas não se inscrevem no canal. Então, faça que possamos aumentar o número de inscritos, para que também eu tenha condições, pelas regras do YouTube, de fazer as aulas ao vivo pelo dispositivo móvel. Pessoal, grande abraço, espero vocês para a próxima aula.